E a Daniela vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. O capítulo é o 24. O repouso é necessário para o corpo e para a mente. Tem cuidado, porém, a fim de que ele não te converta em ociosidade, em preguiça. É justo que ao trabalho suceda o refazimento de energias através da variação de atividade ou do repouso, do sono. As muitas horas de descanso, todavia, violentam o caráter moral do homem e desarticulam as fibras e músculos orgânicos destinados ao movimento, à ação. Repousa, pois, o tempo suficiente e não em demasia. Bom, todos nós, quando reencarnamos, temos uma missão. Ela pode ser grandiosa, como líderes mundiais, religiosos, descobridores de vacinas, ou com menos notoriedade, como pais, professores. Mas, enfim, todos assumimos compromissos antes de encarnarmos. Mas o compromisso maior é conosco, que envolve a reforma íntima, o caminho para a transformação e consequente evolução. Como dizem, ninguém veio a passeio com passaporte. Todos nós viemos com carteira de trabalho. E é necessário o aprimoramento, o estudo e a lapidação. Temos que aproveitar com determinação esses momentos que nos são ofertados, porque estão aí as nossas oportunidades para isso. Dizem que se nós pedimos algo para alguém que pouco faz, essa pessoa vai dizer que não tem tempo. Ao contrário, se pedimos para alguém solícito, essa pessoa sempre vai encontrar um tempo, uma oportunidade, uma maneira de nos atender. Que façamos com responsabilidade as nossas escolhas, aproveitando cada oportunidade, tendo sempre em mente que nada é por acaso e exige muitas vezes uma movimentação enorme da espiritualidade para que isso aconteça. E tudo isso é para a nossa evolução. A vida sempre coloca à nossa frente várias opções. A escolha é livre, mas uma vez feita a opção, cessa a liberdade e somos forçados a acolher. Muita paz a todos. Jesus, bondoso mestre e amigo, que nos acolhe nesta noite, nos envolvendo em amor, em bênção, pois em Ti viemos buscar a paz na noite de hoje. Então lhe pedimos que serene os nossos pensamentos, como também pedimos a veneranda mentora desta casa, que nos envolva em despertar da consciência, e ao nosso amigo querido Luiz Mário, trabalhador da casa, nos estudos que ele preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Quando era criança, eu estava... Agora ela sempre me oferece esse... Aí depois que a Ana Maria Braga começou a usar a Madonna, eu desisti. Né? Porque quando eu era criança, eu queria ser ou lixeiro ou astronauta. Você vê uma grande... Porque eu via os lixeiros pendurados no caminhão, achava aquilo maravilhoso. Era uma grande aventura. Tá ligado aqui? Não? Ah, estava. Pode ligar, por favor? Tá. Projetar uns slides para vocês, para a gente entender as diferenças entre um texto e outro, que é importante, porque é um tema que sempre suscita alguma polêmica, alguma discussão, algumas pessoas acreditam, outras não acreditam, acho que aconteceu, não aconteceu. É uma passagem da vida pública de Jesus. Vocês imaginam qual seja?
uma coisa polêmica na vida de Jesus. Oi? A expulsão dos vendilhões do templo. Né? Interessante que esse tema, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, né? Que é, dai de graça o que de graça recebestes. Foi? Foi? Não. Então, esse é o título do capítulo. E o objetivo dele é falar sobre a simonia. Já ouviram falar disso? Não? Tá. A gente vai se adiantar até lá. Qual é a ideia? Não é? Dar de graça o que de graça você recebe significa que você não deve colocar preço em coisas sagradas. Então, um dos itens desse capítulo vai ser exatamente a expulsão dos vendilhões, né, ou dos mercadores do templo. Quando você vai ao Evangelho, né, quando você pega o texto grego, né, e eles colocam um título lá, né, antigamente não tinha nenhum título, mas depois eles passaram a existir, né, o foco é um pouco diferente. A ideia deles o título é A Purificação do Templo, que eu acho muito mais interessante, porque você tira o foco, né, sobre as pessoas que estão comercializando no templo, para você passar aquilo para Jesus, no sentido de que ele, em verdade, está fazendo o quê? Expulsando vendilhões ou ele está purificando o templo? Essa ideia é importante. Então, o título de uma obra, ele fala alguma coisa sobre aquilo. O título de uma passagem, de uma perícope, como se fala tecnicamente, indica que a intenção de Jesus não era expulsar os vendilhões do templo, mas era simplesmente o quê? Purificar o templo. Aí a gente vai avançar com algumas ideias. Então, esse é o texto, dá para... no computador fica muito mais bonito, confia. A Iraci me deu o item 5 e 6, tá? Pouquinho. Que bom. Mas a gente vai... Esses são os textos do livro. Engraçado, fica ruim aqui. Tem 4 itens e não tem nenhuma instrução dos Espíritos, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque normalmente o que o livro tem? Ele tem passagens do Evangelho, tem comentários do Kardec e depois instruções dos Espíritos. Vocês estão chegando por aqui, que são simpatizantes, ainda não são espíritos, ainda não aprenderam a manusear o livro, vocês vão observar que esse capítulo não tem nenhuma instrução espiritual. Até os espíritos fugiram, né, do comentário. E eu estou aqui falando, não tinha que ser um encarnado, entendeu? Se eu fosse encarnado, eu também não ia comentar. Né? Então, porque as pessoas ficam confusas. Porque qual a ideia que a gente tem de Jesus? Sempre um homem doce, sensível, amoroso, compreensível, tolerante. Não é? E nesta passagem nós vemos Jesus como? Jesus, não é? É o que passam para a gente, né? Parece que Jesus está precisando de um Rivotril, um Prozac, entendeu? Alguma coisa para dar uma acalmada nele. Mas ele não é nada disso que, verdade, aconteceu. Aí a gente vai ver no texto, que o texto não diz que Jesus estava nervoso, nem irritado, nem inconformado, nem rebelado. Não existe nada disso. Tá? Então, esses são os títulos no Evangelho segundo o Espiritismo. O dom de curar, preces pagas, vendilhões expulsos do templo e mediunidade gratuita. Isso tem, você vê que a intenção do Kardec, ao coligir, ao juntar alguns textos do Evangelho e desenvolver o tema, a intenção dele é de nortear os futuros médiuns dentro do âmbito do Espiritismo a nunca, jamais colocarem preço em sua mediunidade ou em suas faculdades psíquicas a serviço do Cristo. Tudo bem? Então, Kardec pensa nisso. Por quê? Porque ele é de uma época, no século XIX, em que havia os magnetizadores. Né? E os magnetizadores colocam preço. Né? Então, se você vai... Hoje em dia, não tem mais magnetizadores como havia no século XIX, mas tem gente que faz reiki, pranoterapia. Essas pessoas podem cobrar? Podem. Por quê? Porque elas estão dando o quê? A sua saúde, os fluidos do seu próprio corpo. Mas eles não têm mentores também? Pode ter. E podem estar sendo ajudados e devem estar mesmo. Mas não é este tipo de serviço que existe numa organização espiritista.
onde nós recebemos de graça do mundo espiritual, nós também oferecemos o quê? De graça. Então, gente, quando vira e mexe, ainda mais no Brasil, que há muitos médiuns e tal, a gente ouve falar de pessoas que fazem o quê? Que cobram. Então, você viaja, às vezes vai para outro estado, aí você chega lá, o cara não te cobra, mas tem um dinheiro que você tem que dar lá para manutenção do negócio. Aí depois você tem que comprar alguma coisa que é um chá não sei das quantas, ou um remédio não sei onde, mas onde é que você compra? Indicado por ele, tá certo? Ou lá dentro. Vocês entendem a ligação? Tem um ditado antigo dos romanos que diz assim: a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer, muito obrigado, precisa também o quê? Parecer honesta. Tá certo? Mesmo que haja honestidade, há a aparência de que, para quem está se aproximando, ver uma coisa dessa, o que o indivíduo pensa? Que pode haver alguma coisa ali. Então, são recursos. Se você atende 5, 10, 15, 20 pessoas, uma coisa. Se você atende 5 mil, 10 mil pessoas num dia, isso faz diferença ou não faz diferença? Faz muita diferença. Tá certo? Então, Kardec já antevia, né, essas dificuldades. Ou seja, não se coloca preço. O Chico Xavier, ele produziu, né, a mediunidade dele, produziu mais de 400 obras ao longo de toda a vida mediúnica. Chico morreu rico? Não. A obra mediúnica dele é de alta qualidade? É. Então, por que o Chico não morreu rico? Porque ele viveu pobre. Ele dava, cada livro que era psicografado, ele ia em cartório e oferecia os direitos autorais daquele livro a uma determinada instituição. No início era a FEB, depois ele espalhou isso por todo o Brasil, a todas as instituições. Então, sabe, milhares, milhões de pessoas se beneficiaram, né, desses recursos. Assim como o Divaldo, né, que também não... Ele amealha para quem? Quando a Iraci pede... ela é uma mendiga, mas ela pede para quê? Desculpa, né? Uma mendiga bonitona, mas ela pede para quê? Né? Eu chamo a Iraci de Spiritual Barbie. Minha loiraça, a loiraça transcendental. Ela... Vocês acham que os espíritos não são bonitos? Pô. Se você não tiver dinheiro para fazer plástica, desencarne, entendeu? Porque é uma beleza, né? Sabe, você remove, sabe, só não se mate porque vai dar errado, a cirurgia vai ficar ruim e você não vai ter com quem reclamar. Entendeu? Mas se você for para o outro lado, cabelo cresce, se você é morena, igual a Lúcia, né? Ela está andando no aeroporto, né? Aí o cabelo dela fica preto, né? Então, você muda a sua aparência, é muito legal o perispírito, olha, é fantástico. Tá? Ele funciona. Ele funciona a longo prazo aqui. Se você mudar a sua mente, o seu corpo também muda. Demora um pouquinho mais, mas muda. Né? A nossa mente plasma o nosso corpo. Então, né, você veja que a preocupação dele está sempre em relação aqui, olha, o dom de curar, para você não cobrar nada disso, preces pagas, você não pagar prece, né, por alguém. Né? Tem gente que faz isso. Né? Os vendilhões, até hoje, em várias denominações, inclusive escolas cristãs. Né? Se você vai, né, alguém desencarnou, aí você quer orações para aquelas pessoas depois do 7º, 10º, 30º dia, um ano depois, né, tem que rolar uma pratinha. É ou não é verdade? Tá? Aqui, você tem o que lá embaixo? Uma caixinha, né, de radiação, de orações, de radiação. Né? Tem até para o seu cachorro, para o Lulu, entendeu? Porque você é uma casa de São Francisco. Né? Então, a Iraci ainda vai instituir, né, um dia para dar passe em cachorro, entendeu? Gatos e tal. Né? Pet espiritual. Então, e vai ser de graça. Por que não? Os nossos animais não adoecem? E uma coisa muito interessante, né? Animal adoece tem karma? Ou chocou, né? Não. Então, veja só, as doenças não necessariamente são de natureza kármica. Se animal adoece e não tem karma, é porque os corpos têm defeitos. Cachorro tem depressão? Tem. Cachorro tem ansiedade? Gato também?
Olha, eu já trato de muito animal, eu pego meus pacientes, entendeu? Aí a gente faz anamnese, né? Aí você tem a história social, na história social você vê se o cara tem animais em casa. O animal está convivendo ali, muito animal está deprimido, está ansioso, tem animal psicótico, aí a gente dá ali um remedinho, eles ficam ótimos, entendeu? É uma beleza. Obsediado também, você dá remédio, você interfere na neuroquímica cerebral, e obsessores adoram o sistema dopaminérgico, o sistema noradrenérgico e serotoninérgico, entendeu? Eles fazem a festa nisso. Mas se você equilibra esse sistema, mesmo que você esteja obsediado, já é uma porta fechada para eles interferirem em vocês. Existem essas coisas, tá? Então, isso aqui é o Evangelho, segundo o Espiritismo. A Iraci me deu isso aqui, 5, 6. Vamos lá. Não acabei? O que eu acabei? No que eu não... para andar rápido, senão não acaba. Tá certo. Mateus. Eu engulo o rádio ligado. Onde a gente encontra essa passagem da purificação do templo? A gente encontra, se você for ao Evangelho, aquela Bíblia empoeirada que tem na sua sala, entendeu? Aberta assim para todo mundo ver. Se a capa é bonita, está fechada, entendeu? E para você fingir e ler, você sempre deixa aberto num anteparo. Eu vou sempre em casa assim. Né? E sempre que eu vou, eu memorizo qual é, para ver se está na mesma página. É assim que a gente descobre. Né? Se faz culto no lar. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vocês vejam que Mateus tem 28 capítulos, está no 21. Marcos tem 16, está no 11. Lucas tem 24 capítulos, está no 19. Você vê que nos 3 sinóticos, que são os evangelhos que têm uma visão de conjunto da vida de Jesus, eles estão sempre no final, porque eles seguem uma ordem cronológica, né, ou tentam, né? Aqui em João, não, está logo no início, mas o evangelho de João é muito diferente desses 3 evangelhos aqui. Se vocês quiserem saber mais, venham aqui aos sábados que a gente está estudando o evangelho original, em grego e tal, é legal. Então, mas vocês devem pensar o seguinte: 4 evangelistas, né, 2 discípulos diretos de Jesus, que é Mateus e João, narram o mesmo fato, tá certo? Então, 4 pessoas de grande autoridade espiritual e moral narram em seus evangelhos, são os textos mais robustos, né, da segunda geração, né, para a terceira geração dos cristãos, em termos literários, produzindo essa evidência de que Jesus realmente esteve no templo de Salomão e purificou o templo. Por que isso aconteceu? Tá? Isso aqui é o texto que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a tradução para o português da edição francesa. Kardec usa o Evangelho traduzido por Sacy, um grande exegeta e tradutor do latim para a língua francesa, né, do Evangelho. Então, o Kardec usa esse texto. Olha o texto dele. Chegaram, pois, a Jerusalém. Ele está usando Marcos e está usando quem? Mateus. Ele deu uma misturada. A gente vai ver como é importante você ver os 4. Chegaram a Jerusalém e, havendo entrado no templo, começou a lançar fora Ecbailém. Os que vendiam, só os que vendiam? Olha que interessante. E também quem? Tá certo? Então não é só quem vende, é também quem compra. Você vai no Código Penal, né, você tem o corruptor ativo e o passivo. Né? Então quem vende e quem compra. Tá? Se existe alguém vendendo, é porque existe alguém comprando. Se não existir ninguém comprando, não tem ninguém para vender, você muda de negócio. Não é isso? Ok? E derrubou as mesas dos banqueiros, tá? Dos cambistas. Banqueiros, mas é daí que vem a ideia de banco, tá certo? Porque os caras ficavam sentados num banco com o dinheiro na mão. Por que banqueiro? Porque para você fazer uma oferta para o templo de Jerusalém, ela tinha que ser na moeda dos judeus. Qual era a moeda dos judeus? Eram ciclos. Então, aquele mundo era um mundo helenizado. E
romanizado, né? Latinizado. Então havia mais duas entidades econômicas ali em jogo, que era a dracma dos gregos, a moeda grega, e o denário, que vai dar dinheiro, né? Denário vai dar dinheiro, que era a moeda romana, tá certo? Então, se alguém quisesse fazer uma oferta ao templo, ele tinha que converter o seu denário, sua dracma, em ciclos. Então existiam os caras sentados num banco que ficavam trocando dinheiro. E sempre que eles trocavam dinheiro, eles tinham um ágio nisso, né? E porque eles pagavam para estar ali, eles pagavam também para os sacerdotes do templo a oportunidade de estar ali fazendo negócios, certo? Né? E os ricos, é muito legal, o cara pegava uma nota de, sei lá, imagina, né? 5, 20 denários, e transformava aquilo em ciclos bem pequenininhos. Aí quando o cara despejava, né, uma moeda, duas, viravam assim, centenas de moedas. Aí as pessoas, ouvindo o barulho da oferta, parecia que o cara estava oferecendo o quê? Muito dinheiro, não é isso? Então existia todo um comércio no templo. E o que Jesus fez também? Daí que vem a palavra banqueiro, né? Você vai ao banco, né? Porque as pessoas ficavam sentadas aonde? O pessoal que transava dinheiro, lidava com dinheiro, ficava sentado num banco. É daí que vem o banqueiro. É legal saber essas coisas, né? Eu gosto. Né? Que vendiam pombas. E não consentia que qualquer pessoa transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava dizendo-lhes. Você veja, Jesus fazia o quê? Ele interrompeu o comércio, mas qual era o objetivo dele? Ensinava, dizendo-lhes, porventura não está escrito, uma interrogação, que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes, entre todos os povos, entre todos os grupos étnicos, tá? Entre todas as etnias, como está em grego. Tá? E vós tendes feito dela covil de ladrões? É forte isso. Tá? O que é um ladrão? O que é um covil? Ouvindo os príncipes dos sacerdotes, os principais sacerdotes, o pessoal top de linha, e os escribas andavam escogitando, pensando, raciocinando de que modo o haviam de perder, ou de matá-lo, tá? Porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinham medo dele. Quem tinha medo dele? O povo? Não. Cuidado, essa é a tradução. Quem tinha medo dele? Os sacerdotes. Por que tinha medo dele? Por causa da autoridade moral, espiritual dele. Não é? Outra porque uma pessoa que não está interessada em negócios, né, é uma pessoa que não tem preço, não é verdade? Tudo que uma pessoa corrupta odeia é alguém que não tem o quê? Preço. Essas pessoas são muito... É só matando. E o que eles fizeram com ele? Né? O assassinaram. Né? Ele foi executado, mas dentro de uma trama toda. Aí Kardec faz um comentário, que é o item 6. Tá? Jesus expulsou os vendilhões do templo. Eu nunca falo essa hora aqui, até que horas eu tenho para eu me controlando? Até 15, só tem mais 15 minutos. Né? E Jesus expulsou os vendilhões do templo. E assim, o que Jesus fez? É a ideia de Kardec. Condenou o tráfico das coisas santas. Tá certo? O que são as coisas santas? A oração, a cura, o amor. Então, sob qualquer forma que seja, Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão. Deus põe preço nisso? Por isso que nós falamos de Deus como o quê? Como graça. Porque Ele dá tudo de quê? De graça. Você tem seu corpo porque você merece simplesmente ou porque é uma graça divina? É uma oportunidade que Ele te oferece. Quem criou o universo? Quem criou toda a matéria que hoje faz o teu corpo e o solo onde você anda? Não é isso? Tudo não é uma oferta divina? Estar encarnado, ter um corpo sutil, ir morar em nosso lar, né? Ou lá com Francisco, Alvorada Nova, tá bom, é onde a Joana mora. Nós somos de outro bairro. Entendeu? Que eu vejo o pessoal vem da Zona Sul, vem aqui, você sabe que eles hoje tem um palestrante aqui que não, eu só fico esperando a hora que ele vai zoar o pessoal da Barra.
Ele não vem, é que ele é do Leblon, ele sempre dá uma alfinetada, mas vem aqui para a Barra falar. Então a gente não vai para nosso lar, a gente vai para onde? Alvorada Nova. Vamos preparando as malinhas, porque é uma questão de tempo. Com certeza daqui a 100 anos, todos vocês terão passado por Alvorada Nova, entendeu? Não? Sim? Claro, um povo maravilhoso. Nem a entrada do reino do céu. Ou seja, Deus não vende bênção, nem perdão, nem... Então, você não tem... Porque na época do Kardec, você está vindo da reforma protestante. Qual foi o grande mote para a reforma protestante? A compra de indulgências. O Papa, na época, queria construir, né, a Basílica de São Pedro, e ele estava querendo dinheiro de tudo quanto era jeito, e você... se você pagasse alguma coisa na época para a igreja, você tirava do purgatório, pai, mãe, avó, e você ainda por promissória, você já deixava pago para você mesmo, entendeu? Que você já recebia uma carta, né, que era apresentado lá para o pessoal lá de cima. Imagina você chegando lá em Alvorada Nova, e Joana, entendeu? Funciona? Não. Então, quando a Iraci pede, ela pede para ela? Ou seja, pede para a própria casa? A gente está pedindo para quem? Para o pessoal ali da Rio das Pedras, para as crianças, para todas as pessoas famintas e pobres, que assim, dramaticamente, porque ser pobre no meio de pobre é uma coisa, você ser pobre perto de gente que tem recurso é completamente diferente, não é verdade? Tá? Então, o homem não tem, portanto, o direito de cobrar disso. Tá? O que é o templo de Jerusalém? Tá? Quando o povo judeu saiu, eles não eram ainda judeus, eram hebreus, quando eles saíram do Egito, 480 anos depois, é que Davi, quase que herdeiro de Saul, que foi um grande rei, Davi faz prosperar muito a Palestina para o que vem a ser chamado depois de judeus. Ele tem um filho chamado Salomão, por isso que o templo é templo de quem? De Salomão. Davi queria fazer o templo, mas ele não teve tempo para isso e ele abandonou o corpo, ele desencarnou, e Salomão foi o seu sucessor, e ele construiu o templo em 7 anos, certo? De 2015 até 2000, façam as contas aí. Oi? Não, vai para baixo, porque antes de Cristo vem... Então, em 7 anos ele construiu um templo, mas com todos os recursos que Davi deixou para ele. Salomão, mas ele gastou muito dinheiro ali. E o templo era o local mais importante para aquele povo, tá certo? Depois que Salomão morre, o reino fica dividido em reino do norte, Israel, e o reino do sul, que é Judá. Em 722, o reino do norte, Judá, Israel, é tomado pelos assírios. E depois, em 586, ficou o reino do sul, Judá. O reino do norte, Israel, desapareceu. Tá? E depois só ficou Judá. Em 586, Nabucodonosor passou por lá e, um cerco de 2 anos a Jerusalém, ele invade, ele consegue escravizar os judeus, leva todos os judeus para a Babilônia e destrói o templo. Então, o primeiro templo, que é o primeiro templo, que é o de Salomão, foi destruído. Né? E depois, quase 60 anos depois, os babilônios são vencidos pelos persas, e Ciro liberta os judeus. Os judeus voltam para Jerusalém. Com o consentimento de Ciro, por isso que Ciro é amado pelos judeus até hoje. E depois Dario, que terminou a reconstrução do quê? Do segundo templo. E esse templo, ele durou até a época de Jesus. 18 anos antes de Cristo, Herodes, que era idumeu, embora convertido ao judaísmo, portanto ele era um prosélito, ele era um homem que tinha aceitado as regras, as leis dos judeus, mas ele era idumeu, ele não era judeu. Ele, muito rico, ele queria agradar tanto a César quanto aos próprios judeus que ele queria. Então, o que ele faz? Ele reforma o segundo templo. O templo que era desse tamanho fica muito maior. Um templo em que
abrigava mais ou menos, para vocês entenderem o tamanho do templo, né, poderiam caber lá cerca de 20 mil pessoas transitando. Vocês acham isso pouco? Quantas pessoas cabem aqui? Um dia muito cheio. 1.000 pessoas? 3.000. Tá? Então era muito grande. Então o perímetro do templo era de 1.500 metros. E ele era suntuoso, de mármore, coberturas de ouro. Pessoas do mundo inteiro ouviam falar do templo de Salomão, reerguido por Herodes, o segundo templo, e iam lá visitar, fazer turismo. Igual você vai lá em Notre Dame, né, ver a igreja, as pessoas iam lá. E aquilo era um lugar sagrado. Todos os judeus tinham que frequentar o templo, pelo menos 3 vezes no ano, no mínimo 1 vez por ano na Páscoa. E tinha que fazer ofertas. Mesmo que você fosse da diáspora, morasse na Pérsia, você tinha que mandar dinheiro para o templo. O templo era rico ou era pobre? Muito rico. Tá? Então, era uma sociedade teocrática, centrada, né, com toda a sua vida ritual e litúrgica no templo. Você não oferecia sacrifício em nenhum lugar a não ser no templo. Quando Jesus nasce, eles oferecem 2 rolinhas, né, no templo, porque eles eram muito pobres. Mas era a regra, né? Levítico mandava você fazer isso no seu filho primogênito. Ele tinha que fazer. Né? Jesus, quando fica maior, ele salva os animais dessa coisa horrenda. Porque milhares, se você contar ao longo dos séculos, milhões de animais foram mortos lá. Né? Então Jesus, né, em determinado momento, né, chegando a Jerusalém, para João no início da vida pública, para os outros evangelistas, é no final, já é o meu cartaz, não? É no final da... Eu já fico... Ela vai me expulsar do microfone, eu vendilhão aqui. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, aquilo não é um lugar qualquer, e não é um lugar pequeno, é um lugar muito grande. Toda a vida religiosa dos judeus está centrada ali. Então aquilo era um lugar sagrado. E Jesus o via desta maneira também. O que Jesus faz? Ele deixa uma grande lição, como a gente viu ali, é uma lição para todos nós. Porque Jesus vai falar alguma coisa depois que ele expulsa, e ele é afrontado pelos sacerdotes do templo, com que autoridade ele fazia aquilo. Ele diz que, né, que aquele templo seria destruído e que ele o reergueria em 3 dias. As obras do templo, que começaram 18 anos antes de Cristo, terminaram em 65 depois de Cristo. Jesus, né, abandona o corpo em 30. Né? Ele é crucificado no ano 30, 7 de abril de 30, não 33 como a gente pensa. Você vê que... E o sujeito ainda fala para ele, o sacerdote, esse templo levou 46 anos. Você já viu que... Né, eles já consideravam a obra terminada, mas sempre tinha alguma coisa. Toda obra assim... Obra de 46 anos é igual a Rio Branco, né? 3 quilômetros, 3 anos para fazer 3 quilômetros. Tem algum problema, tem algum engenheiro aqui? Deve ter algum problema, muito sério, né? Então, 46 anos, mas o templo era maravilhoso. E Jesus diz que se aquele templo seria destruído, ele o reergueria em 3 dias. Ele estava se referindo a quê? Ao seu corpo. Depois que em Mateus, quando a gente lê Mateus todo, você encontra uma pista também. Depois que ele expulsa, entre aspas, a palavra grega ek, né, ex, no sentido aqui de tirar, né, balém, é lançar fora. Né, ele empurra, tira as mesas dos cambistas, né, tira as cadeiras. Né, ele, em João, que estava lá presente do lado, você vê como Jesus não tem nenhum impulso emocional para fazer isso. Ele faz um pequeno chicotezinho com 3 cordinhas, né, para poder o quê? Espantar as ovelhas, né, os bois que estavam lá. Quem era rico comprava boi. Mas se você for no candomblé, tu é milionário, tu dá um boi. Se você é pobre, né, tu dá uma galinha, entendeu? Lá na encruz, entendeu? Você vê que é o mesmo movimento. Qual é a ideia de Jesus? Que quando você ia fazer uma oferta no templo, muitas vezes, né, por isso que a gente tem a expressão bode expiatório. De onde vem isso? Porque você transfere para o animal que você vai sacrificar e ofertar, né? Onde você é reduzido de alguma coisa, do seu dinheiro, de um patrimônio, você oferece ao templo, para Deus, né? E aquilo elimina de você o quê? Um erro seu, um defeito seu. Alguém vai expiar
por mim. Eu tinha minha tia Jadir está desencarnada, então eu posso falar, tá? Eu tinha uma prima, a Fátima. Minha tia fazia promessa católica, né? E quem pagava a promessa era a Fátima. Estava lá a Fátima, tadinha da Fátima, com o cabelão aqui embaixo, 7 anos sem cortar cabelo, né? E quando chegava nos 7 anos, a minha tia fazia outra promessa, porque dava certo, entendeu? Então ela, tadinha, ela ficava lá enrolando o cabelo. Ou seja, né, eu erro, mas eu transfiro a minha responsabilidade para quem? Para o outro. Vocês acham isso razoável? O que Jesus está dizendo? A sua responsabilidade é intransferível, ela é pessoal. O que você pensa, o que você sente é seu. Você não tem o direito de acusar, condenar, julgar ninguém. Você só tem domínio em verdade sobre o quê? Sobre a sua própria existência. Como o templo é o corpo, né? Quem vai habitar no corpo? É a sua alma. E o seu corpo é um lugar, é um templo para quê? Como ela diz aqui, é um bilhete para playground ou uma carteira de trabalho? Não? Então, o templo é um lugar sagrado, um habitáculo da alma que busca o quê? O sagrado. Você não reencarnou para sofrer, você reencarnou para encontrar o sentido último, essencial da sua vida, que é a felicidade. Né? Eu prescrevo muitos antidepressivos, mas eu sei que isso não é igual a quê? A felicidade. Eu removo uma doença, mas felicidade é uma questão do indivíduo com quem? Com o sagrado, onde você mergulha e encontra o reino em si mesmo. Tem preço isso? Não, é de graça. É uma graça divina, é uma oferta. Se é uma oferta, tudo aquilo que nós fazemos na Terra, né, então não tem negócio com Deus. Então, eu não tenho como comercializar com o sagrado. Eu vou fazer quantas caridades eu preciso fazer para ir para a Alvorada Nova? 10 mil. E para ir para nosso lar, 8 mil, tá? A cotação está baixa, entendeu? Porque o nosso lar é mais pobre, porque lá em Alvorada Nova tem triplex, em nosso lar só tem duplex. Entendeu? Tem sentido? Vocês já leram em algum livro espírita, né, que você precisa fazer? Se ele diz que é a caridade que te liberta, sem caridade não há salvação. É condição absoluta. Está escrito lá, Kardec. É condição, não é o quê? Causa. A salvação, a caridade é condição para a salvação. É uma condição relativa ou absoluta? Absoluta. Mas é causa ou é condição? São coisas diferentes. Vão no Google e vocês vão ver que filosoficamente é diferente. Uma condição é diferente de uma causa. Então, qual é a ideia? Que se você faz o bem, você não faz o bem para se dar bem. Você faz o bem para descobrir em si mesmo a própria força, a potência de Deus na sua vida. Né? Que fazer o bem já é o prêmio em si, onde você abre mão de si mesmo, de um sentimento de eu separado do outro, onde você é capaz de reconhecer o outro, né, como uma pessoa que deve ser vista, deve ser atendida e socorrida, como a parábola do bom samaritano. Então, esse é o templo, bonito, né? É imenso. Aqui no computador está mais bonito. Tá. Lindo, né? Eu gosto dessa porque as coisas estão derribadas, é muito mais bonito ali. Mas Jesus está apontando o quê? Para fora, tá certo? Você tem que sair, porque este lugar é um lugar de oração, é um lugar sagrado, é um lugar de santidade. O templo era muito grande, então quando as pessoas entravam, muito grande, né? É lindo. Então esse aqui é o átrio, é o pátio dos tementes a Deus, das pessoas que não são judeus, são dos gentios. Os gentios chegavam até aqui. Quem era judeu podia entrar aqui. Tá? Homens e mulheres. Então as mulheres, é o pátio das mulheres, porque as mulheres podem ficar aqui, normalmente aqui nesse canto. Aí os homens podem fazer o quê? Tem o pátio dos homens, lá dentro, porque as mulheres ficam de fora. E lá dentro tem um lugar chamado Santo, que só entram os sacerdotes. E tem um lugar, é o Santo dos Santos,
que entrava só o sumo sacerdote, uma vez por ano, e ele ainda entrava com uma corda, porque se ele morresse lá dentro, o pessoal puxava o cara pela corda. Você vê, ninguém entrava lá, só o sumo sacerdote. Nem para tirar o cadáver. Então, como eles já pensavam que o cara podia morrer. Então, você vê como a coisa era regrada e séria. Então, toda essa seriedade contrastava com o quê? Com o grande comércio, com a vida econômica, de milhares de pessoas transitando aqui. E Jesus, quando mexe no bolso, não é verdade? Aí a coisa fica difícil. E eles sentiram muito medo de Jesus, porque ele tinha a capacidade de uma crítica a pessoas que não ajudavam as pessoas a um processo iluminativo, de santificação. Mas você cumpre a lei e você está livre. Não é isso? Por isso que Paulo, em suas cartas, vai defender o quê? Que é fides, a fé, pistes, que te liberta, e não, o quê? Agora mesmo, 5 minutos. Que é o quê? Estou expulso. Que é... e nunca a lei. Então, cumprir a lei faz de você uma pessoa adequada, mas não uma pessoa livre, porque você está debaixo da lei, você é prisioneiro da lei. Você não mata porque você não quer ser preso, certo? É diferente de você olhar para a pessoa e dizer, não, eu não vou, mesmo podendo fazer, até ser legítima a defesa, ainda assim eu fico com Jesus, eu ofereço outra face, dou a capa e ando mais 1000 passos. E perdoo 70 vezes 7. Isso é cristão? Isso é cristão. Isso não é o quê? Judaico no sentido usual do termo. Então, a gente tem que pensar essas passagens como ele se referindo ao templo do Espírito. Que você não pode fazer esse comércio consagrado. É um lugar puro, seu corpo é um lugar puríssimo, onde você deve orar algumas horas por dia, como eles faziam lá no templo, ou incessantemente? É como Jesus diz, virá o momento, quando ele conversa com a samaritana, em que as pessoas não adorarão nem neste monte, nem em Jerusalém, que é o Monte Moriá. Esse monte foi onde Abraão, vocês devem conhecer a história, ele ia sacrificar o filho dele, e ele não sacrificou. Deus segurou a mão dele. Ali que eles construíram o templo. Então chegará um momento em que os homens não adorarão nem neste templo, nem neste monte, nem em Jerusalém, mas eles adorarão ao Deus vivo em espírito e verdade, em seu coração. É disso que Jesus fala. E você precisa estar num lugar puro, santo e sagrado para isso. Então, quando você come, quando você toma banho, quando você faz sexo, você pode estar em oração. Eu fui falar isso uma vez num centro espírita, foi um problema, entendeu? As pessoas ficaram chocadas. Mas por que nós só convidamos Deus no momento da dor e nunca estamos com Deus no momento de nosso prazer, de nossa alegria? Na refeição, no banho, no amor, no beijo, no abraço. São coisas divinas, que a gente deveria pensar nisso. Então, Mateus diz que Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. E disse-lhes, está escrito, está lá no Antigo Testamento, minha casa será chamada casa de oração, meu corpo, meu templo. Porém, a fazeis covil de salteadores. Porque quando nós não usamos o nosso corpo para uma ligação com o sagrado, nós estamos o quê? Roubando do universo, roubando de Deus, roubando daquilo que Ele nos ofereceu para ter uma intimidade com Ele, para vivermos em relação com os objetos, tendo lucros com isto. Mamon significa lucro. Ou seja, não existe nenhum lucro na sua abertura ao sagrado, porque você ganha aquilo que você é, a sua própria felicidade. Em Marcos, ele impedia que as pessoas transitassem levando objetos pelo templo. E tendo entrado no templo, começou a expulsar. Esse é o mais curto em Lucas. Mas vós a fizestes covil de salteadores. Em João a gente vê, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e cambistas. Ele fez o azorrague, está vendo? Então ele sabia o que estava fazendo. Não era um impulso, era absolutamente consciente. Expulsou as ovelhas e os bois, tirou toda a animalidade de dentro.
da gente. A presença dele, quando o Senhor, você é visitado pelo Senhor e você se abre à presença dele, naturalmente, quando ele vem, o que acontece com a animalha, com os seus instintos? Tudo isso é o quê? É expulso. Tudo aquilo que é comércio, que é lucro com o mundo, né, desaparece, porque o seu entendimento muda profundamente. Tá? É esta a lição, porque isso faz parte da tradição, né, profética de Israel. Eles previram que o Senhor ia purificar o templo, e o que Jesus fez? Para que as escrituras se cumprissem. Não é isso? Então é um gênero literário. Os evangelistas querem dizer o quê? Que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo que era esperado por aquele povo. E disse aos que vendiam: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai uma casa de negócio. Você não veio aqui negociar, tá? Certo? Você veio, porque eu estava falando de repouso, negócio é aquilo que nega o ócio. Eu já vou terminar ainda assim. Ela está olhando ali, eu já estou na bronca. Então se lembraram, Então se lembraram, eu sou igual a ovelhinha assustada lá. Porque depois eu tomo bronca. Então se lembraram, seus discípulos, do que está escrito: o zelo de tua casa me devorará. Isso é uma outra passagem do Antigo Testamento, em que Jesus é zeloso, cuidadoso com o que é sagrado, eliminando aquilo que é profano, aquilo que deve ficar fora do templo. Profano é o que está fora do templo. Como que é profano, que deve ficar fora do templo, está no templo, entendeu? Então, logo em seguida, o que Jesus vai fazer? Ele vai curar cegos e paralíticos. Se você está num templo que te cobra para eliminar seus pecados, para vocês, né, ficar de bem com os céus, e você tem que pagar por isso, e você paga matando, olha o que Jesus faz. Ele de graça, ele devolve o movimento para os aleijados, e a vista, a visão aos cegos. Isso choca, porque a mensagem dele é uma mensagem, de construção, uma mensagem de amor, é uma mensagem, de liberdade e de gratuidade. Não importa o que você tenha feito na sua vida, não importa. Todos nós cometemos erros na nossa vida. O Senhor, ele é o quê? Misericordioso. Abram-se a ele, ele visita o seu templo, o templo do seu coração, o altar do seu coração, o templo da sua mente, e a presença dele elimina todos os aleijões da sua alma, expulsa toda a escuridão, dos seus olhos, e você passa a contemplar a face do Senhor em sua grandeza e em sua luz. Muita paz para vocês.